Doutor Calil, bom dia, como vai o senhor, doutor Calil? Olá, bom dia, Datena. Como é que você tem passado? Muito frio? Hoje eu tô com frio, mas acho que eu boto uns casacos aqui. É aquela história, você viaja e compra uns casacos, aí não tem condição de usar, aí faz 17 graus, você bota um casaco de neve. Eu tô com um calor desgraçado com esse casaco que eu coloquei aqui. Ontem eu também botei um casaco, saí suando. Eu falei, pô, será que eu tô com febre? Não é, que tava 20 graus, você vê o tempo assim meio fechado. Lá em Ribeirão acontece muito isso. Então, sabe que é uma cidade que acontece muito isso? Dizem que acontece, que eu fui lá 2 vezes e tal. É uma cidade linda, bonita e tal. Mas a cidade vende o turismo do frio, que é Campos do Jordão, uma belíssima cidade. Campos do Jordão é linda. Mas aí tem uma gota de geada, o cara pensa que está nevando lá. E aí esses caras, tem muita gente rica que vai para Campos do Jordão. Tem pobre também, mas tem rico. Aí o cara vai para Europa, compra aqueles casacos de neve. Aí tá 23 graus, 24, o cara tá de carro conversível e aquele casaco de neve suando que nem pano de cuscuz. Mas ele fica lá com aqueles casacão de neve, luva e tal, e coisa parecida. É gozado isso. Aí um argentino amigo meu falou assim, porra, eu tive lá em Campos de Jordão, eu não, porque tinha neve, eu não vi neve. Acho que nunca nevou em Campos do Jordão, é uma cidade linda, faz frio, é bacana. Mas não esse frio exagerado. Aliás, eu preciso tirar isso aqui, que eu tô com calor desgramado aqui. Não tá tanto frio assim. Quantos graus tá aí, o Guilherme? Quantos graus tá aí? Hã? Não viu o grau até agora, pô? Pô, eu vou ter que ver o grau. Dá o grau aí. Usa o microfone aí, meu filho. Inventaram o microfone pra você falar aí. 16 graus no momento, Datena. Máxima de hoje, 17 graus. Até que tá frio mesmo. 16 graus é frio. Mas também não é frio assim pra usar um casaco desse aqui. Eu tô morrendo de calor com esse casaco aqui. Realmente tá muito quente. Doutor Calil, eu acho que uma das questões principais que a gente tem que discutir hoje, eu lia numa publicação espanhola hoje de manhã, e também acho que saiu no New York Times, que as principais revistas científicas do mundo, 3 delas, né? Uma que eu vi foi a The Lancet. Essas revistas, elas são importantes porque ela tem credibilidade, porque são revistas que elas mandam cientistas auditar o que o laboratório diz que é verdade. Então, é por isso que tem credibilidade. Elas não publicam a matéria por publicar. Não é só o jornalista que vai lá e publica o que o cientista falou para ele. Parece que é auditada por uma banca de cientistas e que, por isso, tem credibilidade. E dizem que a mistura da vacina da AstraZeneca, que foi testada já na Inglaterra, com a vacina Pfizer, ela aumenta realmente os efeitos colaterais, mas leves e moderados, né? Das duas vacinas, a da Pfizer menos e a da AstraZeneca parece que tem mais problemas, mas todas as vacinas que são aprovadas você tem que tomar, porque são vacinas aprovadas e não tem vacina no mundo. Mas se houver a possibilidade de mistura, você aumenta a possibilidade de ficar sem vacina. Então, essas revistas já têm publicado que a mistura de vacinas, pelo menos da AstraZeneca e Pfizer, pode dar certo, né? E que os efeitos colaterais graves das vacinas, principalmente da AstraZeneca, não são exacerbados com a mistura da vacina e acho que, teoricamente, deve aumentar a proteção, porque a vacina da Pfizer, por exemplo, diz que tem uma proteção de 97%, a outra tem 80% ou coisa parecida, deve aumentar a eficácia. Esses estudos são publicados em revistas científicas. Claro que depende de aprovação de órgãos nacionais, como a Anvisa, por exemplo, para você poder misturar a vacina. Por enquanto não pode. Mas acho que a tendência mais para frente é de que isso aconteça, não, doutor? Ou o senhor acha que não? Sim, eu acho que sim, eu acho que isso vai acontecer. O problema é que nem a Anvisa, nem nós médicos podemos indicar, enquanto que não houver um estudo científico comprobatório. Então isso normalmente é a prática, mas do ponto de vista teórico, eu como imunologista, eu lhe digo que é até vantajoso misturar as vacinas. Agora, nós temos que estudar. Inclusive, como, por exemplo, a vacina
da AstraZeneca, ela é com vetor viral, a gente pode ter uma resposta muito grande contra esse vetor, o que leva, né, o antígeno contra o qual a gente quer responder. E aí, se você muda, a resposta contra aquele vetor não atrapalha a resposta contra o que nós queremos, são as proteínas do vírus do SARS-CoV-2. Então, teoricamente é isso, mas a gente precisa ter dado. E por enquanto, as instituições aí brasileiras, todo o PNI está imunizando a mesma vacina 2 vezes. A não ser que Bom, haja erro. por enquanto não pode misturar. Eu só disse que é publicação científica, mas tem que ser aprovado, inclusive pela Anvisa e estudos comprobatórios aqui no Brasil também. Por enquanto não pode misturar. Então não vá misturar a vacina. Tomou a AstraZeneca, toma a segunda dose de AstraZeneca até que venha um comunicado oficial de que você pode misturar a vacina. Essa é a tendência, mas não é para agora. É para quando for aprovado o estudo e pronto, acabou. Fique bem claro isso. E outra coisa, não escolha a vacina, né, doutor? Você vai escolher vacina, eu tomei a AstraZeneca. Eu queria tomar a AstraZeneca, não interessa o que eu queria e o que eu não queria. Eu tenho que tomar a vacina que tem lá. Eu tomei a AstraZeneca. Tive efeito colateral, mais do que imaginei que fosse ter. E eu tenho comorbidades todas as possíveis e imagináveis. Mas eu tô aqui. Legal, não virei jacaré, não morri, tô aqui. Passei pelos efeitos colaterais, não deixei de trabalhar por causa deles e estou aqui. Acho que é importante a gente tomar a vacina que tem, não é, doutor? Exatamente. A boa vacina é aquela que estiver disponível para você quando você chegar lá, né? Isso vai fazer com que diminua muito a transmissão da doença e todos nós vamos nos beneficiar, além da pessoa já ter uma defesa. Agora, eu gostaria de fazer um comentário, se você permitir, sobre a questão de como é que nós publicamos os trabalhos. Então, quando nós escrevemos um artigo, nós mandamos para a revista que manda para pessoas de outros grupos avaliarem, que não nos conhecem, ou se conhecem, são completamente independentes. Essa prática seria interessante. O que você acha, por exemplo, quando um deputado de um partido fosse fazer uma manifestação, que um deputado do outro partido avaliasse para ver se o que ele está dizendo é correto e é verdade? Seria uma prática interessante aqui. Seria, mas aí a gente não teria emendas parlamentares de 30 bilhões de reais. Né? E aí você não cria dificuldade para vender facilidade. Seria o melhor dos mundos, que fosse feito de acordo com o mundo científico, a política brasileira. Mas é aí onde vão os cargos que os caras querem, as emendas parlamentares, vão para o chamado espaço. Os caras não querem fazer ciência política. Eles querem fazer negócio político. É diferente. É bem diferente. O objetivo da ciência e da medicina é salvar vidas. O objetivo da política, pelo que a gente sabe na sua maioria, é salvar vidas das famílias dos políticos. A maioria deles. Muita gente pensa no coletivo. Esse negócio de governar para o povo e pelo povo é até a hora do cara meter o dedão na urna. Depois vira para o bolso e pelo bolso, e daí por diante. Mas, doutor Jorge Calil, como é que o Brasil está em termos de vacina na sua avaliação? Qual é o processo que o Brasil vacinou? Se você pegar, sei lá, acho que 37 milhões de doses aplicadas, quase 40 milhões, e botar isso na Espanha, você vacinou a Espanha inteira, quase a França inteira. Mas no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes. Só que a vacina falta no mundo inteiro. E não depende da gente, depende do chinês. Falar assim, tá bom, vou mandar aí o insumo para você fabricar a vacina e da boa vontade da Pfizer entregar os milhões de doses que nós compramos atrasados aí. Em que ponto o senhor acha que está a vacinação brasileira? Se ela é satisfatória, se não é, e pode sofrer problemas de abastecimento da sequência, porque são 8 bilhões do mundo que querem tomar vacina. Bom, sem dúvida nós não compramos as vacinas quando nós deveríamos, porque quando elas estavam disponíveis e baratas. Isso aí foi um erro lamentável que foi feito pelo governo. Agora, nós também não nos preparamos para produzir a vacina. O Brasil podia ter feito investimentos para... A China e a Índia não são grandes potências do primeiro mundo, são países que estavam
no BRICS como nós, né? Mas parou, o investimento parou em ciência e tecnologia e tivemos que trazer. Então, as vacinas, a Coronavac e a outra vacina de Oxford, elas são totalmente feitas no exterior, elas vêm prontas. Aqui nós só colocamos no frasquinhos e a etiqueta. Então, quando a gente fala em insumo, na verdade é o bolo pronto, né? Não é que a gente está importando a farinha e os ovos. Nós estamos importando o bolo pronto, só botamos na caixinha. Então, isso é lamentável, porque a gente não fez. Agora, nós não tínhamos condições, talvez, de fazer uma vacina da Pfizer, porque são tecnologias novas, tinha muito risco. Mas o Brasil tinha que ter investido muito mais para que a gente pudesse fazer. Agora, quando nós fomos ver os nossos números, em termos de proporção da população já vacinada, não é tão ruim assim. Nós não estamos assim tão lá embaixo. Tem gente que nem começou a vacinação. É que a doença estava muito grave aqui no Brasil. Nós precisamos. E nós temos uma história de vacinação que é excelente, nós sabemos vacinar. Então, se nós tivéssemos vacina aqui, em vez do quase 1 milhão que nós estamos vacinando por dia, nós podíamos estar vacinando 3 milhões, era só nós impulsionarmos as diferentes frentes que nós teríamos para vacinação. Nós precisamos, sem dúvida, de vacinas. Olha, é importante dizer que a AstraZeneca está proibida, porque a gente só tem 2 vacinas de verdade, né? Porque agora, olha, chegou um lote da Pfizer, tem 620 mil vacinas, dá para vacinar Ribeirão Preto e mais nada. Então não chegou lote nenhum da Pfizer. 620 mil vacinas para 210 milhões de habitantes, é melhor não falar nada. Fala, ó, não chegou nada, é melhor não falar nada. É porque isso não é nada, dos 620 mil vacinas é uma piada, não dá nem para conversar sobre isso. Então nós só temos efetivamente 2 vacinas, que são envasadas, como já disse o doutor Calil. Envasadas é botar dentro do vidro, é isso que a gente faz aqui, lá na Fiocruz e faz aqui no Butantan. Isso é muito triste, saber que a gente só invasa, bota o troço dentro do vidro, porque o Butantan tem 100 anos e a Fiocruz tem mais ou menos isso, a diferença é de meses, é de criação ou de mês. E o Butantan e a Fiocruz e outros institutos do Brasil, por exemplo, Minas Gerais produz vacina contra a meningite e outras instituições produzem vacina também. Parece que a USP lá de Ribeirão está produzindo vacina ou coisa parecida, remédio e tal. Agora, o Brasil era um dos maiores países, era com certeza o que tinha a melhor campanha de vacinação do mundo. Por quê? Porque a gente tem doença que gringo nem ouve mais falar. Você fala em febre amarela, o gringo fala assim, o que é isso? É de Marte e tal, dengue, chikungunya. Então a gente era obrigado a ter um programa de vacinação fantástico. E tem uma base científica para vacinas que é realmente extremamente grande e bacana, boa. Por que os gringos vieram testar aqui? Todos eles testaram aqui. É aí que a gente devia ter pego os gringos pela perna. Quando a Pfizer chega aqui e vai testar a vacina, fala assim, ó, tá legal, você pode testar a vacina aqui, porque o Brasil era o melhor campo para testar. O Brasil tinha um dos maiores números, o maior número de casos depois dos Estados Unidos, o Brasil era o segundo colocado, tem uma plataforma científica fantástica para a produção de vacina e para a administração de vacina, que lida com vacina já há muito tempo, com doenças tropicais principalmente, mas lida, entendeu? Tem um programa de vacinação que é o melhor do mundo. Os Estados Unidos não sabiam nem aplicar a vacina. Tinha vacina e não tinha lugar para aplicar. Demorou para os caras chegarem à conclusão de onde ia aplicar. Tá? Então, quando a Pfizer chegou aqui, por exemplo, falou, tá bom, Mané, você vem aqui testar, você vai usar tudo isso que a gente tem aqui. E outra coisa, microclimas diferentes. Os cientistas estudaram como é que age o vírus de um clima do sul, no clima do sudeste, no clima do nordeste brasileiro, estudaram tudo. Levaram tudo isso para lá e nós ficamos com o quê? Chupando o dedo. Devia ter dito para o gringo, é o seguinte, você vai fazer o teste aqui. Só que os primeiros lotes de vacina, vocês vão vender para a gente e a preço de custo. Não é isso que o senhor disse mais ou menos, doutor? Que a gente perdeu o bonde da história? Não, é isso, eu tenho batido nisso há muito tempo, Datena. Quer dizer, nós testamos muitas vacinas, nós tínhamos, como você falou,
num grande número de casos, e nós temos uma estrutura, uma rede de pesquisadores, médicos pesquisadores, para fazer teste clínico muito boas, e laboratórios de testes, e tudo isso nós tínhamos aí todo mundo, e nós podíamos ter feito, e as empresas aceitam esse tipo de negociação. Nós não fizemos, nós podíamos ter comprado Pfizer em quantidades enormes também, a Janssen e todas as outras. Agora veja, existe um nacionalismo aí no mundo todo com essa questão de vacinas. Ou seja, a China não quer liberar porque quer vacinar os deles. A Índia também. E veja, é compreensível que queiram fazer isso. Mas ninguém fala, mas os Estados Unidos é muito pior. Porque os Estados Unidos, ele não só não deixa a vacina produzida lá sair, como não deixa, aí sim, insumos, ou seja, sacos que são colocados nos fermentadores para produzir célula, para produzir vacina, ou seja, produtos industriais, insumos mesmo, quer dizer, as coisas básicas, não saem dos Estados Unidos. A gente pede, às vezes, alguma coisa, porque cada país tem as suas especialidades, então a gente precisa aí de um reagente, alguma coisa assim, se está na linha de produção de vacinas, não pode sair dos Estados Unidos. Então isso aconteceu em todo mundo. Então nós tínhamos que estar preparados para isso. Nós vimos que até máscara nós não tínhamos, né? Ventilador, então, o Brasil tem que pensar um pouquinho sobre o que é um problema de Estado, de autonomia, de independência e ter as coisas básicas aqui. Não, o governador, por exemplo, de São Paulo, defende pra caramba o Butantan hoje, mas um pouquinho antes de ter a pandemia, ele falava em privatizar o Butantan. Só depois da pandemia que ele percebeu, e o Brasil inteiro percebeu, o quanto é importante a pesquisa e a ciência. Ninguém sabia o que era cientista. Cientista, você achava que era aquele cara com o cabelo para cima, que nem do Einstein, aqueles caras xarope, malucos, e que de repente descobrem coisas geniais. Essa é a imagem que tinha de cientista. Você falava assim, o seu pai faz o quê? Meu pai é cientista. É legal, o meu é jogador de futebol, o meu é engenheiro. Pô, o seu pai é cientista? Eu não tinha outra coisa para fazer na vida, não? Agora, olha, o cientista e tal. Nós só descobrimos a ciência depois da pandemia. Se a gente tivesse investido muito mais em ciência, o Brasil sempre foi... Tem pesquisador brasileiro dos maiores institutos de pesquisa do mundo inteiro, nos mais variados campos, que os caras são obrigados a sair daqui, ou foram obrigados a sair daqui, porque não tinha lugar para trabalhar. Aí, vou para Oxford. Olha, Harvard me chamou. E a gente foi perdendo grandes mentes brilhantes, e muitas mentes estão aqui ainda, só que sem condição de trabalhar. Quanto à questão da vacina, quando o Biden fala para quebrar a patente das vacinas e o Putin fala para quebrar a patente das vacinas, isso é jogo de cena ou eles estão pensando nisso mesmo? Bom, vamos comentar duas coisas, né? Primeiro, a diáspora dos cientistas é lamentável, porque o que é? São cabeças brilhantes que nós perdemos, ou seja, nós formamos as pessoas, trabalharam, por exemplo, no meu laboratório, outro, etc., e vão para o exterior. Então, eu sempre conto a história que quando eu vou para Nova York, eu sempre tenho um jantar muito agradável que é organizado para mim. São 6 alunos meus que moram em Nova York, cabeças absolutamente brilhantes. Então, é muito agradável encontrá-los. Mas é lamentável para o país que nós tenhamos perdido gente tão brilhante, que é professor, não é em qualquer universidade. Rockefeller University, que é uma das melhores universidades do mundo, só tem 70 professores lá. Então é super difícil entrar, são pessoas altamente capacitadas, perdemos. O Brasil infelizmente, não dá nenhum valor ao conhecimento, né? A gente acha que tudo é na transação, na relação pessoal. Então, você vê que o conhecimento é tratado como uma coisa de segunda linha. Na verdade, porque o nosso país, nós copiamos o que os outros fazem, nós somos pouco inovadores, né? Nós copiamos, nós não sabemos o que é investir com algum risco para que a gente tenha coisas melhores no futuro. Então, tem uma mentalidade que é muito difícil. Eu morei muitas vezes no exterior, eu tive oportunidades incríveis para ficar no exterior, e eu sempre achei que tinha que voltar para o Brasil, que eu tinha uma missão de ajudar esse país a se desenvolver. Bom, tenho cumprido a minha missão na medida do possível, mas é lamentável quando a gente vê todo mundo, esse pessoal saindo. Com relação
a essa questão das patentes, veja, não é assim que você quebra uma patente. Tem essa discussão no Brasil, vamos quebrar as patentes. Bom, sabe aquela história do ladrão que rouba e não consegue levar? Vai ser isso, vai ser uma vergonha, entendeu? Nós vamos roubar, você vê, nem o Butantan, nem a Fiocruz, apesar de fazerem com tecnologias conhecidas, o pessoal fazendo a transferência tecnológica, significa o quê? Ensinando a receita do bolo e como é que mexe para a direita ou para a esquerda, etc, etc. Nós não estamos conseguindo fazer ainda, né? Aí dizia, não, porque nós vamos fazer a vacina a partir de dezembro do ano passado. Onde é que está? A produção dessa vacina vai começar a vacina a ser feita aqui no ano que vem, se conseguir fazer no ano que vem, né? Eu sempre dizia, não se consegue montar uma estrutura para fazer vacina em menos de 2 anos. Ah, porque você é pessimista? Não é, porque eu dirigi instituições que faziam isso, dirigi o Butantan. Eu sei, eu fiz a fábrica da dengue, eu fiz funcionar a fábrica da gripe. Mas as pessoas não saem do ar. E quebrar uma patente não é simplesmente quebrar a patente. Tem todo o modo operacional, tem que ter todos os equipamentos. Não é uma coisa fácil. Tomara que seja verdade, porque, na verdade, nos Estados Unidos, cada grande empresa recebeu 2 bilhões de dólares para desenvolver vacina. 2 bilhões de dólares para desenvolver vacina. Então, na verdade, o governo americano é um pouco dono dessas patentes. Ele poderia, num ato humanitário, né, como o presidente dos Estados Unidos parece ser, fazer essa doação que é a transferência tecnológica. Mas não adianta quebrar a patente, tem que ensinar como é que faz, né? Tem que treinar as pessoas, porque nós temos esse gap que tem que ser, mas seria ótimo que nós aprendêssemos a fazer, por exemplo, a vacina de RNA aqui no Brasil. Bom, de uma forma pragmática, não é? A vacina da AstraZeneca, que muita gente não quer tomar, porque, olha, causa trombose. Eu liguei pro Calil também, outro cara brilhante, né, que é o meu cardiologista, e eu falei pro Calil assim, ô Calil, eu tenho 6 stents que você colocou aqui, e a sua equipe, eu posso tomar essa vacina da AstraZeneca? Ele me falou para tomar a vacina da AstraZeneca e você sabe que o Calil, ele é um cientista, um médico brilhante, mas o Calil, ele não tem aquela educação da Sorbonne, assim como eu, né? A gente é meio mal criado, né? Ele me mandou tomar a vacina e não só tomar a vacina, ele falou, toma logo porque é que tem, porque não vai te causar problema, porque isso aí é mínimo, o efeito que dá em poucas as pessoas. Então a gente está falando com o imunologista, que é um dos maiores do Brasil e, por consequência, do mundo, que desse aspecto o doutor Calil trabalhou fora daqui, o doutor Calil foi dirigente do Butantan, é a pessoa ideal para a gente perguntar. O risco-benefício de tomar a vacina AstraZeneca é super positivo, você tem que tomar a vacina, e principalmente se só tem a vacina da AstraZeneca. Não adianta, não é aquela história, serve uma Pepsi, porque o cara vai pedir Coca-Cola, né? Agora virou moda, o cara quer tomar a vacina Pfizer. Não tem, meu. Vão chegar a 620 mil doses, não tem. A Coronavac também está acabando. Aí o cara fala assim, não vou tomar a AstraZeneca. Você não vai tomar a AstraZeneca, não vai tomar nenhuma, é provável que você tome uma decisão errada. Não é? Porque é bom tomar a vacina, não é? Eu tomei a AstraZeneca, eu estou falando. Mas eu falar é uma coisa, um cientista como o senhor falar é outra. Porque o risco agora, a mulher grávida, não sei quantas, 1, 2, teve problema sério? Teve. Por enquanto está suspenso para mulher grávida e púrpuras. É bom explicar o que é isso também. Estado puerperal, acho que é logo depois que dá a luz, deve ser isso. Eu não me lembro também, eu tenho muita coisa na cabeça. Mas o raio da vacina é seguro pra caramba, pô. Tome a AstraZeneca mesmo, porque não tem outra. Não adianta você escolher vacina. Agora eu falar, ninguém acredita. Agora vamos ouvir o doutor Calil, que é melhor ele falar do que eu. Natana, em primeiro lugar, o Roberto Calil, né, que hoje em dia preside o INCOR, sempre deu muita confusão, porque nós dois trabalhamos no INCOR, nós dois somos professores titulares da Faculdade de Medicina. Ele é um pouquinho mais jovem do que eu, apesar de ter o cabelo bem preto. E nós já fomos presidente do INCOR. Então, na confusão, doutor Calil para cá, doutor Calil para lá. Eu sou o Jorge. Você está dizendo que o Calil pinta o cabelo? Mas a gente brinca que é irmão.
Você está dizendo que o Calil pinta o cabelo? Não, não é isso que você quis dizer. Não pinta. Não. É natural o cabelo dele. Naturalmente ele tem o cabelo. É genético. É genético. Isso é genético. Bom, então, vamos para a questão da AstraZeneca. Se observou que a vacina da AstraZeneca, da Janssen também, né, em muitos raros casos induz um problema trombótico, que varia de 1 para 100 mil vacinados, na maioria dos casos, os países que fizeram, dá 1 para 500 mil vacinados. Então, é um fenômeno extremamente raro. Então, você vê, numa cidade de 100 mil, aí, se eu pôr Ribeirão Preto e as cidades vizinhas, vai ter um caso. Bom, em termos de saúde pública, a gente tem que usar, porque a vacina protege muito. E nós, num grupo assessor ao Programa Nacional de Imunizações, nós discutimos muito tempo isso e resolvemos imunizar as grávidas, porque em cada 100 mil grávidas, 20 morrem de Covid. 20. É muito alto isso, é muito alto. Então, o risco de mulher grávida, quando tem a Covid, de morrer, é muito alto e nós temos que proteger. Então, ninguém fala quando uma pessoa morre de Covid porque não tomou vacina. Diz, coitadinho, morreu. Mas nós estamos deixando de proteger um grande número de pessoas. Então, nós resolvemos dar. Quando surgiu o problema dessa senhora grávida que faleceu no Rio de Janeiro por um problema tromboembólico, nós não sabemos ainda se é realmente devido à vacina. Nós ficamos, pra você ter uma ideia, sábado e domingo, 3 horas cada dia, 3 horas sábado, 3 horas no domingo, apesar de ser Dia das Mães, um painel de pesquisadores e médicos discutindo para saber exatamente se foi ou se não foi e o que nós tínhamos que fazer. Aí na segunda-feira nós fomos atropelados pela Anvisa, que sem perguntar para ninguém, cancelou o uso dessa vacina para mulheres grávidas. Bom, como eu lhe disse, o risco é muito baixo, e não é porque ela era grávida, talvez é porque ela fosse jovem que teve o problema. É lamentável quando se perde uma pessoa, mas olha, nós perdemos aí, quantas pessoas nós já perdemos aqui no Brasil? Bem mais de 400 mil pessoas. Então nós temos que vacinar. Vai ter um caso que outro vai, é que as pessoas olham quem tem algum caso, de certa forma, relacionado com a vacina, e não olha os milhares de pessoas que morrem porque não foram vacinados, né? Então, nós temos que cuidar, de um lado, sem dúvida, a segurança, mas, de outro lado, nós temos que dar a oportunidade de tratamento ou de prevenção para outras pessoas. Então, a vacina da AstraZeneca é muito boa, sim, ela protege muito bem, tem um nível de proteção bastante elevado, tem esses casos raríssimos que ocorre, infelizmente, como nós estamos com todo mundo olhando, quando tem um caso, ainda mais que ela era filha de um colega médico, todo mundo vai olhar esse caso. Mas a gente tem que ter uma visão do todo. E é isso que nós tentamos fazer o tempo todo, porque na medicina a gente trabalha muito com probabilidade, e em medicina global nós temos que pensar no todo, e é isso que pode acontecer. Então, sem dúvida, a vacina da AstraZeneca é excelente, temos que tomar, e as pessoas não podem perder a oportunidade de tomar uma vacina. Já houve problema com a AstraZeneca, mas a interrupção foi de 48 horas. Essa interrupção de mulheres grávidas deve demorar quanto tempo para chegar a uma conclusão de que a AstraZeneca pode ser aplicada também em mulheres grávidas? Bom, nós estamos fazendo uma série de estudos, inclusive tem um exame particularmente que tem que se ver, porque é o anticorpo antiplaqueta, que é que adere para fazer a coagulação e que ocorre nesses casos. Nós temos que ver se tem esse anticorpo ou não. Esse exame ainda não saiu, ele não é feito no Brasil, ele é feito no exterior. E aí nós vamos reunir o painel de novo e vamos ter que conversar com a Anvisa, porque a Anvisa se antecipou a esse painel de especialistas e interditou. Então nós vamos ter que conversar com a Anvisa para ver o que nós vamos fazer. Olha, eu não sabia que o número de mulheres grávidas não vacinadas e que morrem de Covid era tão alto assim. A proporção é realmente muito alta. Então é importante que a pessoa grávida seja vacinada. Não está podendo ser com a AstraZeneca, que tome a vacina que tiver, mas é importante que as grávidas sejam vacinadas. Isso é fundamental. Agora, porque Datena, o risco é alto. Desculpa.
Desculpe ter interrompido, mas o que aconteceu é que com essa confusão, né, toda, por enquanto só vão vacinar as mulheres grávidas com comorbidades. Antigamente nós estamos vacinando todas. Mulheres grávidas com comorbidades. Mesmo com outras vacinas? A minha opinião pessoal, todas tinham que ser vacinadas, porque em termos de risco-benefício não há dúvida alguma. Nós não podemos olhar a exceção, temos que olhar a regra. A regra é 20 mulheres morrem com Covid, se estão grávidas, em cada 100 mil. Mas as com comorbidades, mas em relação à AstraZeneca ou em relação à Pfizer, em relação à Coronavac também? Em relação à AstraZeneca, atualmente está parado até a gente conversar de novo. E só Pfizer e Coronavac vão ser usadas em mulheres gestantes com comorbidades. Só as duas. Olha, eu não tenho nada a criticar no... Você vê como é complicado isso aí, Dato. Então, mas eu não quero criticar a Anvisa, mesmo porque eu gosto muito do Barra Torres, e quando diziam que ele politizava a vacina ou coisa parecida, acho que é coisa importante aí, Calil, não é não? Coisa importante. Se for importante, você pode parar. Deve ser coisa importante. Você quer interromper, pode interromper, Calil. Não, já resolvi, pode deixar. Mas tá bom. Então, veja... O que eu ia dizer é que eu não quero criticar a Anvisa mesmo, porque eu confio muito no Barra Torres. Quando todo mundo dizia que queria politizar a vacina, não politizou. Queria politizar a cloroquina, foi o primeiro lugar que ele falou, foi aqui, que a cloroquina não era aprovada pela Anvisa. Entendeu? Aí quando e disse agora da CPI que o Bolsonaro tentou mudar a bula da cloroquina, ele não mudou. Então é um cara de credibilidade, não tenho dúvida. Mas às vezes uma atitude tomada por um órgão regulador sem consultar especialista expõe uma categoria de pessoas que está já exposta pela doença. Se deixar de vacinar mulheres grávidas, só as com comorbidades vão ser vacinadas, o outro grupo todo que não tem comorbidades fica exposto a um risco muito alto de ter problemas na gravidez com a Covid. Então, acho que a Anvisa devia ter primeiro consultado o painel de especialistas, de cientistas médicos, para depois tomar uma decisão. Não podia tomar uma decisão unilateral, porque deixa essas pessoas com um risco alto de ter problema com Covid grávida. Você tem toda a razão, mas eu também não critico nem um pouco a Anvisa. Acho que a Anvisa está fazendo um trabalho maravilhoso aí durante a pandemia. Inclusive, os prazos de análise têm sido baixos, eles têm realmente se esforçado. Agora, o Brasil ficou com algumas decisões aí, ficou um pouquinho, a gente não sabe mais quem é que vai tomar uma decisão A, B ou C, entendeu? E isso é muito ruim, eu acho. E veja, antigamente todas essas decisões eram tomadas centralmente pelo Programa Nacional de Imunizações, que sempre se valeu de um painel de especialistas para ajudar, além do pessoal executivo ligado diretamente ao PNI. Agora está isso aí, e tem estados e municípios que eu não sei como é que eles vão seguir essa regra, né? Talvez tenham municípios que digam, não, agora não vou imunizar grávida nenhuma, nem com comorbidades. E pode ser que outros digam, não, eu vou imunizar todas as grávidas, porque acho que essa decisão não é coerente. Quem é que está coordenando isso tudo? Eu acho que a gente precisa realmente voltar a uma coordenação nacional e uma organização de tal forma que não tenha, quer dizer, isso não cabe a um juiz decidir se vai tomar ou não vai tomar. São coisas técnicas difíceis que nós nos debruçamos, nós estudamos a vida toda e nos debruçamos para que a gente ofereça o melhor para o povo brasileiro. Entendeu? Eu acho lamentável que às vezes as pessoas, ou um juiz ou um secretário de saúde municipal, ele deu um palpite que é um palpite, que está baseado muitas vezes na política ou na sua visão. Nós temos que ver os casos. Existem pessoas que são dedicadas a isso e nós temos que dar o crédito. São pessoas anônimas, a gente não sabe quem são. Quer dizer, o povo não sabe. Claro que nós sabemos como é que formamos o nosso grupo. São pessoas de excelente índole e excelente formação. O natural seria mesmo que houvesse uma coordenação nacional
tanto no programa de vacinação quanto no controle da doença da pandemia. Se temia que houvesse uma politização disso e se tirou da mão do governo esse controle que deveria ser exercido pelo governo central. Esse é o grande detalhe. E, de repente, em cada cidade do Brasil, cada cabeça uma sentença, cada um toma uma decisão e nem sempre gente qualificada. Se o governo tivesse feito um programa qualificado com cientistas dos mais qualificados do país, uma coordenação com cientistas confiáveis, sem politizar absolutamente vacina, sem o presidente ficar dando opinião dele do que ele acha, do que ele não acha. Se fosse feito um grupo de cientistas, como a maioria dos países fez, e centralizasse o comando no governo central, no governo federal, obviamente que o controle seria muito maior e com gente especializada, sabendo o que faz, como agora na decisão da vacinação para mulheres grávidas. É um painel de cientistas, médicos e especialistas que se reúne e definem o que é melhor, mas são as melhores mentes do país cuidando desse assunto. Isso está caindo na mão de gente que às vezes não tem nem especialidade com vacina ou com controle de pandemia. Cai na mão às vezes de gente política que nem sabe o que está fazendo, que se baseia em gente que não tem a capacidade, que tem o Calil ou gente da categoria dele com experiência inclusive internacional. Doutor Calil, uma pergunta que se faz necessária, porque ontem o Dória disse que o Butantan paralisa no sábado por falta dos insumos, que na verdade é a vacina que vem da China. O senhor disse que a gente só invasa aqui e invasa também em Oxford. Isso atrasando o programa de vacinação brasileiro, é provável que a gente fique mesmo sem vacina e é provável que a gente atinja a imunidade de rebanho às custas de mais de 600 mil mortes que já houve nos Estados Unidos. A gente está perto disso. Porque você só atinge a imunidade de rebanho ou com muita vacinação, e isso impede, inclusive, a aparição de variantes, não é? Ou então, quando mais de 70% da população paga caro por isso e fica imunizada, mas morre muita gente. O senhor acha que nós estamos mais perto do quê? De imunizar 70% do país ou de morrer muita gente às custas dessa imunidade de rebanho? Veja, Datena, nós temos que dar um jeito de imunizar essas pessoas e temos que fazer tudo o que for necessário. Como eu disse para vocês, os países não estão exportando, às vezes, as vacinas porque precisam para consumo próprio, né? A China está com um programa intenso de vacinação, a Índia também, os Estados Unidos também. Espero que daqui a um pouquinho eles possam começar a liberar essas vacinas. Veja, o que você falou anteriormente, você tem toda a razão, né, da influência de como tomar decisões baseadas em fatos, em dados, e não simplesmente na política ou no achismo. Eu acho que esse atual ministro, ele está tentando resgatar isso, ele está buscando, né, constantemente os cientistas para ajudarem a tomar decisões, né? E saiu do negacionismo que nós tínhamos no ministro anterior e que parou com essas comissões que eram muito ativas e que estavam tentando ajudar. Veja, acredito que o presidente da República, ele diga o que ele quiser, é ruim que ele dê um mau exemplo, né? Mas nós temos que ter pelo menos, né, nós temos que salvar o que a gente pode no Ministério da Saúde, ter uma condução que seja coerente e baseada em dados e baseada na ciência. É o que eu estou tentando fazer. E existe uma busca incessante do ministro e de todo brasileiro que pode e que tem alguma influência internacional para conseguirmos as vacinas. É que não tem vacina no mundo. Não tem. E as que tem estão sendo retidas. Ou não estão conseguindo fabricar porque os produtores, aí sim dos insumos, né, que são os meios de cultura, que são equipamentos para fazer a fermentação celular ou para purificação, etc., esses insumos estão retidos nos países para que esses países produzam as suas próprias vacinas. Então, é uma situação difícil, mas nós temos que vacinar. Nós não podemos, se for esperar
rebanho, vai morrer muita gente, é muita gente. Veja o que está morrendo na Índia. Na Índia existe morrendo muito mais gente que eles estão dizendo, eles não estão conseguindo saber, porque as pessoas morrem em casa, são cremadas em casa, eles não têm uma organização que permita saber a quantidade de pessoas que estão morrendo. É lamentável o que aconteceu na Índia. Agora você vê, a Índia pelo menos... com as suas atitudes até então, era simpática para o mundo, porque todo mundo quis ajudar a Índia quando teve, né? Quando nós estávamos nos problemas, ninguém quis nos ajudar. Então nós temos que ter uma atitude simpática com o mundo para que a gente também consiga ser retribuído com vacinas. Essas posições que nós tomamos em relação ao cenário internacional... são posições até defensáveis, mas não da forma com que foram colocadas, né? Você ofender países, brigar com todo mundo e tal. Os Estados Unidos podem fazer isso com o Trump e com as bravatas dele, porque eles estão sentados em cima do maior arsenal militar do mundo e são a maior potência econômica do mundo. O Brasil não é assim, né? Nós erguemos uma barreira invisível, o muro que o Trump queria fazer com o México praticamente foi feito pela comunidade internacional, pela aversão às opiniões expressadas pelo presidente da República, né? Foi feito um muro invisível em volta do Brasil. Então, para a gente conseguir alguma coisa, é tudo mais difícil. E seria mais fácil para o mundo ajudar o Brasil do que ajudar a Índia, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes e é um dos maiores produtores de comida do mundo, que é uma das maiores necessidades de premência do mundo. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de almas, nós temos 210 milhões de habitantes e somos um país emergente como eles, né? Mas com a capacidade de produção de tudo e muito. A gente abastece mercados do mundo inteiro. Então não interessaria ao mundo o Brasil doente, como não interessa ao mundo o Brasil doente. E essa é a nossa única salvação. Porque se dependesse de posições radicais, a gente já estava completamente mais isolado do que já está e com muito menos boa vontade das pessoas ajudarem o Brasil, o que no meio de uma pandemia é simplesmente caótico. Você imaginou você ter um mundo saudável, o Brasil doente? Quem é que vai comprar produto da gente aqui? Quem é que vai fazer investimento internacional aqui? Nós não podemos ficar isolados do mundo, um dos piores flagelos da humanidade. Infelizmente, a gente está quase que isolado. Tem que quebrar essa barreira, a gente tem que ser mais humilde, a gente não precisa abaixar demais as calças, porque aí aparece realmente o bumbum, como dizia minha avó, mas também a gente não pode tentar, na base de posições radicais, atacar o mundo, porque nós não temos condição de atacar o mundo. Aquele coreano baixinho, que tem um monte de míssil apontado para todo lugar, aquele cara lá, o país dele é pobre, ele trata mal, é um ditador e tal, mas ele fala grosso porque ele tem bomba apontada para todo lugar. Nós nem bomba temos. O Bolsonaro chegou a quase declarar guerra aos Estados Unidos. Porque não resolveram a conversa, estão resolvendo a pólvora. Os Estados Unidos, com um avião daqueles que ninguém pega no radar, eles acabam com a gente, entendeu? Então, nós temos que ter calma nessa hora, porque num momento perigoso que nós passamos no mundo, de extremo flagelo até, porque a gente não sabe em que parte da história a gente está. A gente não sabe, a gente tem ideia, mas a todo momento esse vírus dá uma notícia diferente. Então nem os cientistas sabem em que parte da história a gente está. A gente esteve à beira de uma extinção em escala mundial? Não sei, acho que esteve. Porque desenvolver vacina em 1 ano é milagre. Vacina demora 14 anos. E se esse bicho, como ele se espalha, se a gente esperasse 14 anos, ia matar todo mundo, ou grande parte da população mundial. Pode surgir uma variante aí que seja incontrolável, inclusive com as vacinas que tem. Então a gente não sabe em que parte da história que a gente está. É bom o Brasil se adequar ao mundo e o mundo ser mais humanitário, porque enquanto houver um bicho desse circulando por aí, a humanidade corre sim o risco de um flagelo muito maior do que a gente está vendo e que pode acontecer. Essas ondas estão se repetindo e o vírus se comporta de uma maneira completamente diferente do que os outros vírus da mesma classe dele se comportaram.
resiste às vezes a clima ou coisa parecida, e se os cientistas não sabem que parte da história a gente está, que dirá a gente mesmo. Então é bom a gente ter mais humildade e nos colocarmos na comunidade internacional, porque aí nós temos alguma chance, fora dela nós não temos nenhuma. Acho que é mais ou menos isso, né, Calil? É isso mesmo. Veja, o Brasil sempre teve uma tradição pacifista e muito bem-vindo por todos, como um país simpático, acolhedor, né? E nós não precisamos polarizar, não há razão para polarizar, nós não temos interesses geopolíticos como tem os Estados Unidos, e nós precisamos dos diferentes países, né? A China, o maior parceiro internacional comercial que nós temos, Estados Unidos, com toda essa tecnologia é muito importante, e estão com vontade, quer dizer, do ponto de vista científico, existe muita vontade de todas essas potências de interagir conosco, né? Porque o cientista não foi muito nesse lado político digamos, de isolamento do Brasil. Eles querem. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, interagir com o resto do mundo. Sem dúvida, você tem toda a razão, nós não podemos simplesmente ficarmos aí isolados e a revelia de tudo que acontece em todo o mundo, mas vamos ver se a gente consegue mudar. Eu acho que nós temos que continuar sempre nos esforçando para ver o que a gente consegue reverter dessa situação que é muito ruim, né? O vírus, realmente, você tem razão, a gente não sabe para onde que ele vai. Surgiu mais um variante, né, na Índia, que parece ser muito difícil, numa posição diferente, quer dizer, houve uma troca de um aminoácido que é numa outra posição, então isso aí, se perpetuar, é gravíssimo. Doutor Calil, um forte abraço, foi um prazer falar com o senhor, é sempre um papo muito legal, porque o senhor explica as coisas de uma forma coloquial que todo mundo entende. Não adianta você conversar com um cientista, com um médico, se de repente o cara fala que você não entende. Deu para entender tudo que o senhor falou, e se um cara de inteligência mediana como eu entendeu, eu tenho a impressão que a maioria entendeu também. Um abraço grande, fique com Deus, tenha um ótimo dia e saúde para o senhor, toda a família, doutor. E obrigado pelo trabalho prestado à nação. Ao senhor e todos os cientistas, médicos e comunidade científica de médicos, enfermeiros e tudo mais. Até mais, doutor Calil. Até mais, muito obrigado.